Nossa, foi aprovado lá nos Estados Unidos pela SEC que os primeiros ETFs de Bitcoin à vista no mercado americano passarão a ser negociados. Isso daqui pode mudar completamente a estrutura do mercado. Não do Bitcoin, mas a estrutura do mercado e a estrutura de como a relação entre tubarões, as baleias, se relacionam com o Bitcoin. Calma que eu vou te explicar. Isso que pode ter um impacto grande no preço de criptomoedas de alguma forma. Então, se você tem criptomoedas ou está pensando em comprar ou está na dúvida, esse vídeo é para você. E antes de eu começar, deixa nos comentários que eu quero saber se os primos estão comprados ou não em criptomoedas. Você tem criptomoeda? Escreve aqui embaixo. Eu tenho criptomoeda. E fala qual você tem. Ou então, eu não tenho criptomoeda. Eu quero muito saber, mas não vem que se espalhe essas shitcoins, né? Tô falando de criptomoedas um pouco mais consolidadas. Então vamos lá. Já tinha um tempo que o mercado estava esperando essa aprovação. Não é uma novidade que isso poderia acontecer, sabe? Não é que pegou todo mundo de surpresa. E aí no dia 10 de tarde, a SEC, que é a CVM, basicamente, a Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos, que é a polícia do mercado financeiro, postou que os ETFs de Bitcoin estavam liberados. Só que descobriu-se depois que quem tinha postado isso não foi a SEC, foi um hacker que invadiu a conta da SEC, né? Porque logo depois veio a SEC e desmentiu e falou que tudo era um alarme falso. E aí no final do dia, eles soltaram a notícia oficial deles. Cara, que loucura. Então vamos entender no vídeo de hoje o que é um ETF de Bitcoin, o que tudo isso significa para o mercado de cripto, os principais indicadores de Bitcoin hoje, para ver se eles estão baratos ou não, e se com essa aprovação, agora a chance é maior de Bitcoin subir, se manter estável ou cair. O ETF significa Exchange Traded Fund. Então você tem vários ETFs aqui no Brasil. Você tem um BOVA11, por exemplo, você tem um DIVO11. Os ETFs, eles replicam um índice. Então o BOVA11, ele é basicamente todas as ações do Ibovespa sendo negociadas através de um único ativo, que é o BOVA11. O DIVO11 são todas as empresas negociadas dentro do indicador de dividendos, né, das ações do Brasil, que é o IDIV. Então, o ETF, basicamente, é o seguinte: imagina que você vai fazer um bolo, tá? Você primeiro precisa comprar farinha, sem glúten, com certeza. Aí você compra coco ralado, que vai dar o sabor pro bolo. Você precisa de ovos, você precisa de leite de coco, você precisa de uma pitada de fermento para fazer o bolo crescer. Qual que é o ponto? Da mesma forma que você precisa misturar todos esses ingredientes para fazer o bolo, e você pode comprar os ingredientes separados, você pode montar a sua carteira de investimentos comprando todos os ativos separados, ou você pode comprar o bolo pronto. Só que quando você compra o bolo pronto, alguém fez o bolo para você. Por isso você acaba pagando um pouco mais do que se você for comprar todos os ingredientes. Porém, você economiza o seu tempo, né? Você às vezes não tem a mesma habilidade de montar esse bolo, né? A minha mãe pega uma panela velha, faz uma comida incrível. Se eu pegar uma panela nova, eu não tenho ideia nem de como acender o fogão direito. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso. Então, um ETF é como se você pudesse comprar o bolo pronto, certo? E a gente agora pode comprar o bolo pronto de criptomoedas nos Estados Unidos. Então, é claro que para você que já está acostumado a comprar criptomoeda, é simples, né? Você vai lá no exchange, aperta um botão, pronto, acabou. Mas para quem nunca comprou, não é tão simples assim. O pessoal precisa entender todo o conceito de blockchain, hash, o que é um satoshi. Você não compra um Bitcoin facilmente, você compra 0.000 alguma coisa. Então, você tem uma certa complexidade, operar num home broker, você tem as taxas de transação, então você tem uma complexidade. Então, para quem não quer fazer isso, um botão igual eu estou acostumado a investir na corretora e você já compra. Então isso daqui pode trazer um público novo também para o Bitcoin. Só que existem dois tipos de ETFs. Você tem um ETF à vista e um ETF futuro. Antigamente, até ontem, os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, eles não compravam Bitcoin. Eles compravam derivativos. Então eles compravam contratos sobre o Bitcoin, né? Então você tem um ativo subjacente, que é o Bitcoin, e você tem derivativos, que são negociações que estão usando como referência esse ativo. Então, esses ETFs não compravam necessariamente o Bitcoin. Agora foi aprovado o ETF à vista, onde eles vão comprar o Bitcoin de fato. Então, se você vai lá e você compra o Bitcoin, você faz o preço subir necessariamente. O que isso significa para o mercado cripto? Com a aprovação que aconteceu ontem, a expectativa é que mais de 100 bilhões de dólares dos investidores institucionais possam ser direcionados para o mercado de criptomoedas. Por que isso é importante? Porque tem um estudo da CryptoQuant que diz que para cada $1 de dinheiro novo investido em Bitcoin por meio desses ETFs, o valor de mercado tende a aumentar entre $3 e $5
ao longo do tempo. Por quê? Porque para gestora ter um ETF, ela precisa ter um Bitcoin guardado, né? Porque quando você compra o ETF, significa que você está se expondo à variação do Bitcoin, logo a gestora precisa ter esses Bitcoins guardados. Então, se de fato isso acontecer, uma conta de padeiro, 100 bilhões de dólares vindo por mercado, aumentaria o valor do mercado de cripto, né, das Bitcoins, de 150 a 250 bilhões de dólares. Mas quanto vale o mercado de Bitcoin hoje, né? Eles valem 900 bilhões de dólares. Então eles poderiam valer de 1 trilhão e 50 bilhões até 1 trilhão e 150 bilhões mais ou menos, o que geraria uma alta, né, de 16 a 28% no valor do Bitcoin. Por outro lado, o Bitcoin já subiu 150% no ano de 2023. Então é muito possível que o mercado realize de alguma forma, né? Então as pessoas ganham dinheiro, aí falam, nossa, estou ganhando muito dinheiro, e se parar de subir, e se eu perder meu lucro? Aí eles realizam o lucro. O mercado não significa que não vai continuar subindo, significa que existem períodos de realizações. Então, sempre depois de uma alta, você tem um período de realização, aí uma alta, período de realização, o mercado nunca sobe em linha reta. Quais ETFs foram aprovados, então? BTCW, da Wisdom Tree, GBTC, da Grayscale, e BIT, da BlackRock, provavelmente o mais relevante aqui, EZBC da Franklin Templeton, BRRR da Valkyrie, BTCO da Invesco Galaxy, DeFi, um dos mais interessantes aqui da Hashdex, e Hold, né, de um meme das criptomoedas da VanEck. Eu acho que esse último deve ser o nome mais criativo de todos. E também o FBTC da Fidelity, BITB da Bitwise, ARKB da ARK Invest, certo? Qual que é a tese, então, da BlackRock na criação de um ETF? Desde 2013, cara, olha isso aqui, ó. Desde 2013, dos 11 anos até aqui, o Bitcoin foi ativo com maior rentabilidade em 8 desses 11 anos. Vamos puxar, 2013, o Bitcoin subiu 5.516%. Em 2014, foi a pior rentabilidade, que é o 58%. O Bitcoin ele é 8,80, é muito intenso, digamos assim. Aí em 2015 subiu 37%, em 2016 subiu 119%, 2017 subiu 1.300%, aí em 2018 caiu 73%. 2019 subiu 92%, 2020 subiu 302%, 2021 subiu 58%, 2022 caiu 65%. E aí 2023, ano passado, subiu 156%. Então, um retorno anualizado de Bitcoin nos últimos 11 anos foi de 124%. Se tivesse investido 10 mil reais, 11 anos, com um retorno de 124%, por ano, e não tivesse investido mais nada por ano, 10 mil reais teria virado 79.857.321 reais, cara. 315.000%, tá? Então, isso é um dos pilares da tese da BlackRock. Depois, você tem um acesso. Então, o IBIT permite que os investidores acessem o Bitcoin dentro de uma conta de corretagem tradicional, né, uma corretora. Conveniência. Então, o IBIT pode ajudar a remover os encargos operacionais associados à detenção direta do Bitcoin, além também de custos de negociação que muitas vezes podem ser altos ou complexos para quem não entendem, e também na declaração de imposto. E a qualidade, porque o IBIT é construído pela BlackRock, que é a maior gestora de ativos e provedora de ETFs do mundo, com histórico de inovação. O que vale a pena fazer um disclaimer aqui? Eu vejo que o Bitcoin, assim, quando eu vi uma postagem no Reddit ontem, né? Às vezes vocês acham que não, mas eu vejo um monte de coisa que é postada no Reddit, né? Eu gosto muito. E eu vi uma postagem ontem de uma pessoa lá no Wall Street Bets falando o seguinte: cara, quando o Bitcoin surgiu, ele surgiu como um ato de rebeldia ao sistema, né? Bom, um ato de o governo não mexe no meu dinheiro, o dinheiro é meu, as chaves são minhas. Quase que, cara, eu quero que o governo se lasque, eu não tô nem aí, ninguém vai mexer no meu dinheiro, eu que mando nele, eu quero o anonimato, não quero precisar compartilhar meus dados com todo mundo. Então você tinha um ato de rebeldia, né? O sistema financeiro tá falido no mundo, as moedas são todas inflacionárias, o governo imprime dinheiro, ele não vai definir o que vai acontecer com o meu patrimônio. Assim criou o Bitcoin, né? Ali depois da crise de 2008. E aí foi isso que aglomerou todas as pessoas em prol de uma ideia, né? Uma revolução que estava acontecendo e de certa forma veio acontecendo até agora. Quando você traz os big players e as pessoas que tinham essa mentalidade começam a comemorar, você tem vários lados, né, nessa equação. Um deles é o lado de, olha, conseguimos. Todo mundo agora está dando valor ao que a gente sempre falou que teve valor e eles nunca acreditaram. Que vitória. O outro lado é, pô, galera, pra que a gente vai se submeter ao sistema? O Bitcoin ele não nasceu para isso, né? Então, de fato, para você que tem essa mentalidade, você não deveria investir num ETF de Bitcoin, né? Você deveria continuar comprando Bitcoin ou criptomoedas do jeito que você sempre fez,
guardar na sua hard wallet e esquecer sua senha o dia que o governo te perguntar onde está seu dinheiro. Brincadeira, mas é o que dizem por aí. Então assim, isso daqui é um contraponto, onde de fato, not your keys, not your coins, tá? Só para relembrar um pouco da filosofia que originou o Bitcoin. Então, informações gerais do ETF. A taxa de administração é 0,25%. Porém, quando chegar a 5 bilhões de dólares, se chegar, a taxa ela cai para 0,12%. Porém, esse ETF vai ser lançado já com uma taxa reduzida, vai ser 0,12%, durante os primeiros 12 meses, acho que talvez como um incentivo, né? Então, cara, data de lançamento já foi, na verdade. Acho que eu vi alguma notícia do início da negociação hoje, preciso me inteirar depois. Agora, um ponto importante é o que acontece se as criptomoedas que estão sendo usadas para lastrear esse seu investimento sumam? Você tá ferrado, é isso, você tá ferrado. E quem vai fazer a custódia disso é a Coinbase, é uma exchange super grande lá fora, e é isso. Então, vamos torcer para ela não perder os bitcoins da galera. Vale a pena investir nisso? Bom, primeiro de tudo, o Brasil tá na frente em relação aos Estados Unidos. A gente já tem ETFs aqui onde você pode comprar Bitcoin à vista. Mas claro que o mercado lá é muito maior. Então, enfim, o Brasil já tinha isso de certa forma, né? Agora vamos olhar para os indicadores do Bitcoin para ver se tá barato, se tá caro, se vale a pena, se não vale a pena, de alguma forma, a gente investir em criptomoedas hoje. Tem 3 indicadores que os investidores olham e eles são muito assertivos nas criptomoedas. O primeiro é o múltiplo de Mayer, o segundo é o Fear and Greed Index e o terceiro é a dominância do Bitcoin. Então vamos falar dessas 3 coisas. Primeiro, o múltiplo de Mayer. Ele é uma métrica que divide o preço de agora do Bitcoin pela média do preço dos últimos 200 dias. Para quem investe em ações há mais tempo, e eu fui um cara que fiz análise técnica por muito tempo, a gente tem uma coisa chamada média móvel, né? Isso aqui é quase que a média móvel, onde é o seguinte, os movimentos mais longos, né? Eles são mais demorados. E quando você pega os movimentos mais curtos, essas médias são mais elásticas, mais rápidas, né? Então, quando você tem um movimento mais longo e você cruza com um movimento mais curto e ele cruza para cima, digamos assim, isso aqui é quase como média móvel, que indica que de alguma forma isso é uma mudança de comportamento aqui. O múltiplo de Mayer, ele não é isso, mas ele tem algumas características parecidas. Então, quando você tem um múltiplo que está acima de 2,4, geralmente isso aqui significa que o Bitcoin ele não está no momento bom de compra. Por quê? Porque geralmente está muito caro. Quando ele está próximo de 1, ele está mais próximo de um preço justo. Quando ele está abaixo de 1, significa um bom momento de compra. Agora o múltiplo de Mayer ele está em 1,42. O que não é abaixo de 1, então não é incrível, não é acima de 2,4, então não é péssimo, e não é tão próximo de 1, mas é ali. Então assim, é mais próximo do justo do que de uma barganha ou caro. Tá? E se fosse para dizer, está mais próximo de estar barato do que estar caro, olhando só para esse indicador. Mas você nunca olha para isso sozinho. Aí você tem o Fear and Greed Index. O Fear and Greed Index é um indicador que mede o fear, que é o medo, e o greed, que é a ganância. As pessoas geralmente estão gananciosas quando? Quando estão ganhando muito dinheiro e quando tem muita notícia positiva. As pessoas estão com medo quando? Quando estão perdendo dinheiro e quando as notícias estão muito negativas. O sentimento fica ruim. O investidor tem muitos vieses. E a gente tem um viés onde se a gente está perdendo dinheiro, gera uma sensação ruim, dá vontade de sair, parece que está caro, parece que não vale a pena investir. Quando a gente está ganhando dinheiro, a gente tem um viés onde a gente está feliz, parece um bom negócio investir mais. Nesse momento, a gente está com um grau 76 de greed. Ou seja, a gente está no extreme greed. Então os investidores estão muito gananciosos. Isso é um mau sinal, é um péssimo sinal. Porque quando as pessoas estão gananciosas, o que acontece? Estava conversando agora com uma pessoa, aí a pessoa fala assim, não, é claro que estão gananciosas, mas também, vai ter o halving do Bitcoin esse ano, né? Ou a SEC acabou de aprovar esse negócio. O fato é, sempre que as pessoas estão gananciosas, tem notícias boas. E essa pessoa não está errada. Mas é justamente por isso que a gente começa a trazer esse sentimento de ganância que nos faz querer comprar mais e o preço acaba subindo. E aí a gente já tem um preço precificado muitas vezes. Então isso aqui não é um indicador bom. Significa que está ruim esse indicador, tá? E a gente tem a dominância do Bitcoin. A dominância é o seguinte, imagina que você tem várias criptomoedas no mercado. Quando todas as criptomoedas crescem mais do que o Bitcoin, a dominância do Bitcoin diminui. Então, geralmente, isso aqui é bom para comprar Bitcoin. Significa que ele não acompanhou essa alta das criptos, não acompanhou a alta do mercado, né? Do beta do mercado. E aí, quando o Bitcoin sobe mais que as outras, a dominância do Bitcoin sobe. Então, geralmente não faz sentido. Fica menos interessante comprar Bitcoin em detrimento de outras moedas. Hoje, a dominância do Bitcoin está nas máximas em um ano, o que não é muito bom. Tá? Quando a gente olha para o múltiplo de Mayer, cara, tá meio justo. Quando a gente olha para o Greed and Index, tá caro. Quando a gente olha para a dominância, tá ruim. Então eu diria que assim, se você não tem criptomoeda, você precisa se expor a isso. Porque a gente nunca consegue prever. Nunca consegue prever. Tá? Se você tem criptomoeda, vale a pena comprar mais? Olha, eu vou comprar um pouco mais.
tá? Porque mesmo olhando para isso e não vendo uma barganha, cara, eu sou comprador há muitos anos já de criptomoeda, compro no rumo ao bilhão, pô, sei lá quantos anos já. Comprei Bitcoin em 2012 a primeira vez, vendi, depois comprei de novo, fui fazendo várias compras. Talvez alguns dos vídeos mais vistos do Brasil em Bitcoin e criptomoedas, né, que estão aqui no canal do Primo. Então eu sou entusiasta, né, mas eu sempre tento manter ali de 5 a 10% do meu patrimônio em criptomoeda. Agora, se você tem muita criptomoeda, vale a pena comprar mais? Depende do seu horizonte de tempo. Se você quer comprar para fazer um dinheiro imediato, cara, eu não compraria não. Se você quer comprar para um horizonte de tempo mais longo, aí eu acho que talvez faça algum sentido, né? Eu aprendi no mercado financeiro uma máxima que diz que tudo sobe no boato e cai no fato. Então, o fato é bom? É bom, mas antes do fato você tem um boato e você tem a antecipação da precificação. E aí acontece e as pessoas começam a pensar, mas aconteceu, mas não saiu nada, né? Por outro lado, né, toda vez que a gente teve o halving do Bitcoin, 6 meses depois a gente bateu a máxima de preços, né? E a gente tem o halving agora, deve ser abril, alguma coisa assim, né? Então, tá chegando. Então, toma a sua própria decisão, me diz o que você acha aqui nos comentários. Estamos todos juntos, unidos, para tentar ganhar mais dinheiro esse ano, todos os próximos anos, sermos investidores por toda a vida, certo? Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.